Quero nessa manhã saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui para celebrarmos o nome do Senhor e também prepararmos este culto com o objetivo de que Ele abençoe a sua vida e venha contribuir para a edificação da sua vida e da vida da sua família. Nós vamos orar neste momento, vamos nos colocar em pé, pedir a bênção do Senhor, a graça do Senhor e a direção do Senhor para este trabalho. Estamos pensando hoje de manhã na seguinte temática: o Senhor tudo conhece, e isso deve causar no nosso coração tranquilidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor conhece as nossas vidas, conhece o nosso assentar, levantar e sabe tudo ao nosso respeito, conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas fraquezas e o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Mas nós louvamos a Ti, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus tremendo, e Tu és um Deus que nos abençoa, apesar do que nós somos, Senhor. Nós queremos colocar, ó Deus, todo este culto diante do Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que nós não somos nada, nada podemos fazer, mas nós compreendemos, ó Pai, essa realidade, e nós queremos dizer que dependemos de Ti, e queremos que o Senhor nos abençoe, para que a nossa vida abençoe outras vidas também. Abençoe este culto, Pai, aqueles que vão assistir, que este culto contribua para a edificação de tantas vidas, Senhor, mas sobretudo que este culto engrandeça o Teu nome. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu já chamo o grupo de louvor, porque depois da leitura, nós vamos estar cantando o hino de louvor 385. Mas agora eu peço que você possa abrir o texto sagrado, em um texto de Jeremias, capítulo 17, os versículos 9, 10 e o 14. Eu gostaria de chamar a sua atenção. O texto diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. O verso 14 diz: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então vamos cantar com muita alegria este hino de 385 do cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus. Nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus
Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Amém? Eu gostaria, nesse momento, trazer algumas informações. Os irmãos podem assentar. Trazer algumas informações importantes para a igreja. Eu gostaria que os irmãos ficassem com bastante atenção. Nós estamos pensando para o primeiro domingo de julho, pela manhã, nós queremos realizar a ceia do Senhor da mesma maneira que nós realizamos a última ceia. Cada família em sua casa, preparando antecipadamente os ingredientes da ceia, e vai ter um momento específico para a celebração da ceia. Então, no dia 5 de julho, o primeiro domingo, nós teremos pela manhã a celebração da ceia. E neste dia também, neste culto da manhã, nós iremos ter a abertura da campanha de missões estaduais. Então, desde já, pedimos aos irmãos que estejam orando por todo esse trabalho, para que Deus esteja abençoando. Cada família vai, durante a semana, preparar a sua ceia. Se a sua família for muito pequena, com todas as orientações, convide uma família vizinha da igreja e celebre a ceia do Senhor no dia 5 de julho. E estamos pensando também com o Ministério de Música, Ministério da Igreja, termos o nosso culto no pátio da igreja à noite. Estamos estudando tudo isso aí, como aconteceu, todos dentro dos seus carros e a equipe de mídia e de louvor orientando todo o trabalho. Vai ser à noite do dia 5. Esse é um pensamento. E é um desejo da igreja também reviver aquela experiência que foi muito boa. Agora eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um desafio. Aquele nosso drive-thru solidário foi muito abençoado. E não querendo que seja apenas uma atividade esporádica da igreja, mas efetiva, nós lançamos o desafio. Cada família que pode vai doar uma cesta de alimentos, e o nosso dia de doação é o primeiro domingo de julho.
é o dia da celebração da ceia. Mas pensando também naqueles irmãos que não podem doar uma cesta, você pode doar qualquer item que venha a formar uma cesta. 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, quem sabe uma barra de sabão, uma caixa de fósforo. Eu só não quero que o irmão fique de fora. A nossa ideia é que ninguém compareça de mãos vazias nesse dia. Então, dia 5 é o nosso dia da grande celebração e da grande colheita aqui. Nós já temos em média 29 famílias cadastradas para doar uma cesta e o meu alvo é chegar a 50 famílias. Por isso, você que está nos escutando, você ainda pode colocar o seu nome e se comprometer. É uma doação mensal. Todo primeiro domingo do mês, nós faremos essa doação para abençoar tanta gente que precisa. Tem tanta gente da igreja que precisa. Tem tanta gente ao redor da igreja que precisa. E nós queremos ser uma igreja abençoadora. E para abençoar, nós precisamos de famílias abençoadoras abençoando. Então, você está sendo convidado para esse grande desafio. Já tenho 29, mas eu tenho como objetivo e alvo chegar a 50 famílias doando. Nesse momento nós vamos ler mais uma vez um texto que tem tudo a ver com o tema do nosso culto hoje de manhã. O Senhor tudo conhece ao nosso respeito. Salmo 139. Se o irmão puder ficar em pé, abrir a sua Bíblia. Salmo 139 diz assim, versículo 1, 2, 3, 23 e 24. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e desvia-me pelos caminhos eternos. É isso que eu quero, é dessa maneira que eu quero viver. Nós vamos convidar o irmão, nosso presidente em exercício, o irmão Josivaldo. Ele vai estar nesse momento intercedendo. É o momento de orarmos ao Senhor. Tem tanta gente precisando, tem tanta gente carecendo, tem tanta gente que precisa desse momento de intercessão. E a igreja está aqui para fazer isso, acreditando que o Senhor conhece. E além de conhecer, o Senhor é o único que pode intervir na nossa história, fazendo uma coisa melhor. Então vamos orar ao Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Jesus IBCL. Exaltado sempre, Pai, seja o Teu nome. Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Deus, queremos tão somente, ó Pai, mais uma vez Te agradecer por esta rica oportunidade, ó Deus, de, ó Deus, ter deitado, ó Pai, dormido e acordado, ó Deus, porque o Senhor, assim, ó Deus, nos protegeu e nos dá esta oportunidade, ó Deus, de estar aqui nesta manhã, ó Deus, na Tua casa, ó Deus, casa essa, ó Deus, de oração, ó Deus, e que aqui foi estabelecido, ó Pai, como agência do Teu reino, ó Deus querido, que é composto, ó Pai, de pessoas, ó Deus amado.
ó Deus, que foi, ó Deus, resgatado, ó Deus, do lamaçal, do pecado, ó Deus, e hoje, ó Pai, tem o privilégio, ó Deus, de te louvar, ó Deus, de te agradecer, ó Deus amado, por todos os benefícios, ó Pai, que tu tem feito, ó Deus, porque, ó Deus, pelo teu grande amor, ó Deus, que nós fomos alcançados, Pai querido. Amém, Senhor. Deus, nesta manhã, ó Deus, a tua igreja, ó Pai, que somos cada um de nós, ó Deus, que é o organismo vivo, ó Deus amado, ó Deus, está sendo desafiado, ó Pai, a ser a igreja, ó Deus amado, continuar sendo abençoadora, Pai de amor. Amém, Senhor. Porque, ó Deus, tu tem, ó Deus, abençoado, ó Pai, a cada momento, ó Deus, com bênção, ó Pai amado, tantas bênçãos, ó Deus amado, amém, bênção, ó Senhor. Deus amado, principalmente, ó Pai, a bênção da salvação, ó Deus, a bênção, ó Pai de amor, amém. A saúde, ó Deus, tu tem, ó Deus, provido, ó Pai de amor, e tem atendido, ó Pai, a necessidade de cada um de nós, ó Pai de amor. Deus, tu possa, ó Pai amado, nos ajudar, ó Pai, a cumprir, ó Deus, o teu querer, ó Deus amado. O objetivo como igreja, ó Deus, é que está aqui neste mundo, ó Pai, para abençoar, Pai, para amém. falar o teu amor, ó Deus, para compartilhar, ó Deus, um pouco do muito, ó Deus, tem, ó Pai, nos dado, ó Deus, a cada dia, ó Deus. Amém, que a tua misericórdia, ó Pai, possa continuar sendo derramada, ó Pai, sobre cada um de nós, a cada manhã, como a tua palavra, Deus amado, diz, ó Pai, nós cremos, ó Pai de amor. Obrigado, ó Pai, por tudo que foi feito aqui nesta manhã, ó Deus, pelo louvores cantados, amém. Ó Deus, pela leitura feita da tua palavra, ó Deus querido, e tão somente, Pai, possamos, ó Pai amado, absorver, ó Pai, essas palavras, ó Deus amado, ensinamento, ó Pai do Senhor, ó Deus, possamos ser praticantes, ó Pai amado, das mesmas, amém, ó Deus amado, porque a tua palavra de Deus diz que não importa, ó Pai, sermos apenas, ó Deus amado, ouvinte, mas sim praticantes, ó Pai, das verdades que ouvimos, ó Pai, a cada dia, a cada momento, ó Pai, vindo amém, do Senhor, Senhor. ó Pai. Deus, obrigado por tudo, ó Deus. Abençoa, ó Pai de amor, mais uma campanha de missões, ó Pai, que iniciará no próximo mês, ó Deus querido, mas que a missões, ó Pai, possa estar a cada momento, ó, impregnado nos nossos corações, ó Pai, nossa mente, ó Deus, que possamos ser a cada dia instrumento, ó Pai de amor, para levar a tua palavra, Deus querido, possamos amém, orar, Senhor. participar, ó Pai querido, sempre, ó Deus amado, dessa missão Nome que um de dia nos alcançou, Pai. Deus, obrigado pela vida dos pastores que aqui, ó Deus amado, compõem, ó Pai amado, a tua igreja, ó Deus, que abençoe cada um, ó Deus amado, ó Deus, nas suas particularidades, ó Pai amado, suas famílias, ó Pai também, abençoa, em particular, ó Senhor. Pai, pastor Antônio Cerqueira, ó Pai, que tu, ó Deus, trouxeste, ó Pai, de volta, ó Pai, está conosco nesse tempo, ó Deus, abençoa o teu servo a cada dia, meu Pai, juntamente com a sua família, ó Deus querido, amém. Abençoa, ó Pai, também, desde já, o teu servo pastor Edson Gama, ó Deus, abençoa, que tu, ó Deus amado, ó Deus, assim, ó Deus amado, nosso convite, ó Pai, para estar aqui nesta manhã, e será, ó Pai, o porta-voz da tua palavra esta manhã, ó Deus. Que tu abençoe o teu servo, ó Deus querido. Abençoa tudo que já foi feito, ó Pai, tudo que irá acontecer ainda. Abençoa o grupo de louvor. Abençoa, ó Pai, os meninos da mídia, ó Deus, que tem assim, ó Deus amado, ó Deus, contribuído, ó Pai amado. Ó Deus, muito, ó Pai, também, para que esse trabalho venha acontecendo, ó Deus amado. Abençoa tudo, ó Deus amado. Perdoa os pecados, te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Por causa desse contexto difícil, nosso grupo de louvor está reduzido. É prudência do ministério, cautela do ministério, mas o trabalho do Senhor está sendo feito da melhor maneira possível. Mas antes do grupo de louvor entoar, eu quero só dizer para a igreja, está aqui conosco hoje de manhã, nosso colega de ministério, pastor Edson Gama, diretor executivo das nossas BAF, uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento muito íntimo, muito próximo, é um colega de ministério, e ele vai estar abençoando a igreja com a palavra de reflexão nesta manhã. Então, depois do grupo de louvor, os aparelhos higienizados, ele vai estar fazendo uso da palavra para trazer aquilo que Deus colocou no seu coração, após o grupo de louvor. Talvez você ou alguém da sua família esteja nesse momento passando por uma situação um pouco complicada. Nós sabemos que durante estes dias esta enfermidade tem chegado mais próximo de nós. E a gente percebe que algumas pessoas têm recebido de forma muito tranquila e outras têm um temor maior. Outras pessoas têm pavor.
mas a gente sabe que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. O Senhor, Ele não mudou de lá para cá. O mesmo Deus que fez Naamã mergulhar e sair curado de sua enfermidade, pode nesta manhã, na tua casa, trazer cura à tua vida. Não somente cura da Covid-19, mas o Senhor pode trazer cura espiritual, o Senhor pode curar a AIDS, o Senhor pode curar qualquer enfermidade, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E não há nada impossível para o Senhor. Por isso exalte o nome do Senhor, levante onde você esteja aí, cante ao Senhor e diga que como Naamã, você quer ser curado na presença do nosso Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. As águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder.
muito bom a gente sentir a presença do Senhor. E essa canção parece que nos traz para mais perto de Deus. E estar perto de Deus é poder transmitir o amor dele a outras pessoas. É poder refletir na tua vida o poder, a presença do Senhor. E talvez no meio da tua vizinhança, a sua casa seja a única casa que representa, que é uma agência do reino de Deus. E nessa manhã você aí na sua casa vai dizer que a sua casa foi feita para o Senhor. A minha casa é sua, Senhor. Faça morada no nosso meio, faça da minha casa a tua casa, Senhor. Essa é a canção que nós iremos entoar nesta manhã, a casa. Você é bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazio de vazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça.
casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Eu quero, nesse momento, trazer uma saudação a todos os membros e congregados desta igreja, a todas as pessoas que estão nos assistindo através da mídia neste momento de culto. Quero trazer um abraço em nome da Associação Batista Feirense. E, meus amados, para mim é um privilégio muito grande estar, depois desse período em que estive nos últimos mais de 90 dias em quarentena em minha própria casa, estar aqui junto com os irmãos neste culto para transmitir a mensagem do Senhor nosso Deus. O tema da nossa mensagem neste momento é o Deus de Davi. E eu quero convidar aqueles que estão nos ouvindo a que abram suas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos 13 até o verso de número 17, mas queremos chamar a atenção, sobretudo, para 3 nomes que estão no verso de número 16. Os filhos de Davi que nasceram a ele em Jerusalém. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que ele viera de Hebrom, e nasceram a Davi filhos e filhas. São estes os nomes dos que eles nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elissuá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Curvemos as nossas frontes nesse instante, estejamos orando, pedindo a direção, a orientação do Senhor para esta reflexão em sua palavra. Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, porque, Senhor, em meio a este momento de exceção em que estamos vivendo em nosso país e neste mundo, nós aqui estamos reunidos nesta manhã, como igreja tua, cada um em sua própria casa, cada um em seu próprio lugar, mas todos, ó Pai, conscientes da sua responsabilidade como servos teus, e também, Senhor, prontos a ouvir a tua voz e a fazer a tua vontade. Ó Pai, orienta-nos nesta manhã e dá-nos, Senhor, que esta reflexão alcance cada coração, cada vida e possa surtir o efeito que a tua palavra deseja. É o que pedimos, Senhor, nesta hora, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, e principalmente os versos de número 13 até o verso de número 15, e também a partir do verso 6 deste capítulo 5 de 2 Samuel, nos fala de Davi, quando ele está instalando a sua corte, depois de ter sido ungido rei de Israel. Nós conhecemos a história, nós conhecemos os relatos bíblicos, e sabemos que depois que Davi foi ungido como rei, estando ele a serviço
do seu pai cuidando de ovelhas no campo, sendo trazido e sendo ungido pelo profeta Natã, ele ainda esperou o momento de Deus. Ele ainda esperou o momento que Deus estava reservando para que ele pudesse iniciar aquilo para o qual o Senhor o havia preparado e aquilo para o qual o Senhor havia ordenado ao profeta para que o ungisse como rei de Israel. O texto nos diz que por 8 anos, logo após toda esta preparação, Davi reinou em Hebrom, que fica no reino de Judá. E depois disto, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. E por 33 anos ele comandou todo Israel. Esse capítulo 5 apresenta para nós os nomes dos filhos de Davi, que eles nasceram em Jerusalém. Dos versos 14 a 16, temos aqui nesse texto o nome de 11 filhos de Davi. No capítulo 3 de 2 Samuel, temos os nomes dos filhos que eles nasceram em Hebrom. E se nós formos contar, nós vamos ver que temos 17 filhos de Davi narrados no capítulo 3 e no capítulo 5 de 2 Samuel. Mas a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, a tradução do Antigo Testamento, a tradução da Torá para a língua grega, nós encontramos que Davi teve 24 filhos. No entanto, meus amados, neste momento, eu quero me limitar nesta reflexão ao texto de 2 Samuel, capítulo 5 e verso 16. E nesse versículo, nós temos apenas 3 nomes, de 3 dos 17 filhos narrados neste capítulo, que nasceram a Davi. O texto do verso 16 nos diz: Elisama, Eliada e Elifelete. Estes são os nomes de 3 dos 17 filhos de Davi, que eles nasceram em Jerusalém. No Antigo Testamento, nós aprendemos que os nomes que os pais colocavam em seus filhos representavam talvez um desejo dos pais, um anseio dos pais, para que aquele filho fosse assim como o seu nome estava dizendo, ou uma situação, algo que aconteceu a um destes. Então o nome representa, o nome significa aquilo que a situação apresenta. Os nomes são a essência do ser. Vejam, meus amados, que esses 3 nomes são iniciados com 3 letras: E-L-I, Eli. E todo nome bíblico começado com El, todo nome bíblico começado com Eli, tem a ver com o nome de Deus. O nome de Deus é El. E quando temos Eli, é meu Deus. O Deus de Davi, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é Deus que ouve. Eu quero convidar cada pessoa a caminharmos juntos nesta reflexão, pensando num tema que é o Deus de Davi, a partir do significado desses 3 nomes dados a esses 3 filhos de Davi. Neles nós vamos refletir sobre o Deus de Davi. O primeiro nome que o texto nos traz é Elisama. Ele é Elisama. Deus é Elisama para conosco. Elisama significa o Deus que atende, o Deus que se inclina para nós, o Deus
que ouve. A Ele nós devemos levar as nossas orações. A Ele nós devemos levar em oração aquilo de que nós necessitamos. Porque Ele é o Deus que atende. Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que provê. Vejam, amados, o que nos diz a palavra em Jeremias capítulo 33 e verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus amados, através desse texto nós entendemos que parece que Deus está mais interessado em conceder ao homem do que mesmo nós, humanos, temos o interesse de pedir. Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que se interessa por nós. Deus é o Deus que atende. Deus é o Deus que tudo provê para cada um de nós. O Senhor deseja anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Você está apercebido disto? Então, devemos buscar a este Deus maravilhoso, que nos deseja atender, que nos deseja ouvir, que nos deseja prover todas as coisas. Lembremos de Abraão, que, tendo a promessa de que seria uma grande nação, que os seus filhos seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu, uma grande multidão. Abraão esperou no prover de Deus quanto à dádiva do seu filho, o filho da promessa. Mas, meus amados, tempos depois, Abraão ouve a voz de Deus pedindo o seu filho em sacrifício. Ele deveria dar o seu filho como oferta diante do Senhor. Mas, meus amados, lendo o texto, acompanhando a história deste momento, quando Abraão sai de sua terra com jumentos preparados com a carga, o seu filho, os seus servos, e vai caminhando até chegar a um lugar em que os servos ficam de um lado e Abraão prossegue. E o seu filho então pergunta: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui todo o preparativo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão naquele momento foi: Deus proverá para si, meu filho. Mas, meus amados, quando Abraão menciona para Isaque isto, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, Abraão estava pensando muito além daquele momento. Abraão estava pensando no Deus que iria prover o seu próprio filho para a salvação de toda a humanidade. Sim, meus amados, Deus é Elisama, Deus é o Deus que ouve, é o Deus que provê, é o Deus que concede, é o Deus que se inclina diante de nós. Mas o texto sagrado nos diz, neste verso de número 16, um segundo nome, o nome de Eliada. Ele, Deus, é Eliada. Este nome significa o Deus que sabe. Natã, o profeta, visita o rei Davi e fala para ele através de uma parábola. Naquela parábola de Natã, o pecado de Davi é apontado. A sentença é afirmada. E, meus amados,
acompanhando o texto que nos narra aquele momento da visita de Natã, nós descobrimos que, através desta palavra, o Deus que sabe, o coração do rei Davi é derramado diante do Senhor. Uma das páginas mais lindas dos Salmos é o Salmo de número 51, quando Davi, reconhecido do seu pecado, sendo advertido do seu pecado, ele se derrama diante do Senhor e pede perdão, e busca a comunhão com o Senhor, busca que a alegria do Espírito Santo de Deus se manifeste em sua vida novamente, porque o Senhor havia se afastado dele, o Espírito Santo estava afastado dele por causa do pecado que ele havia cometido. Sim, meus amados, o rei se derrama diante do Senhor e busca o seu perdão. Sim, meus amados, Deus sabe das nossas lutas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece todo o nosso proceder. Nada mesmo podemos esconder do Senhor. Deus nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe daquilo que nós precisamos a cada momento. Nós estamos vivendo, nesses últimos 100 dias, momentos de muita perplexidade. Cada dia que você vive, você não sabe como vai ser o amanhã, o que vai acontecer amanhã em sua cidade, o que vai acontecer amanhã em sua vida. Você espera as providências das autoridades constituídas do nosso país, você espera os decretos que estão sendo apresentados, você espera com ansiedade que tudo passe e que você volte a viver a sua vida normal, podendo caminhar na cidade sem uso de instrumentos que trazem alguma dificuldade. Você espera e tenha certeza que Deus vai providenciar tudo, porque Ele sabe do seu futuro, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe do que você precisa. Mas, meus amados, no texto ainda nós temos um terceiro nome, Elifelete. Deus, Ele é Elifelete, é o Deus é livramento, o meu Deus liberta. Em 2 Samuel, no capítulo 22, e em Salmos, no número 18, nós lemos o seguinte: Tu livraste os meus pés da queda. Vou repetir o que está no Salmo 18 e em 2 Samuel capítulo 22. Tu livraste os meus pés da queda. O Senhor é o meu libertador. Ele me livrou do inimigo. O rei Saul, quando Davi está afirmando alguma coisa, Davi diz assim: Deus me livrou das mãos do leão, Deus me deu o urso, Ele me dará também este gigante incircunciso. 2 Samuel capítulo 17, a partir do verso 34 a 37, quando Davi, vendo a situação do exército, que estava temendo o tamanho, a força daquele gigante que desafiava o exército do Senhor, e ele coloca diante do Senhor, pronto a ir para lutar contra aquele gigante. Ele então diz a Saul: Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, Ele vai me dar também esse gigante em minhas mãos. Sim, meus amados, eu gostaria de lembrar para vocês que é Deus quem nos liberta da escravidão do pecado, é Deus quem nos liberta das consequências do pecado, é Deus quem nos cura do poder do pecado. Mas, meus amados,
para que tudo isso aconteça em nossa vida, o Deus que provê, o Deus que dá, o Deus que responde, é preciso que nós permaneçamos na sua palavra. É preciso que nós busquemos ao Senhor, que nós confiemos no Senhor, que nós coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31, nós lemos o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o verso de número 32 completa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, meus amados, a vida cristã é processual. Precisamos permanecer na palavra para sermos libertos pelo Senhor. Ele é o Deus da palavra. Ele é a verdade que liberta. Neste dia, nós queremos convidar cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que está plugado conosco, para ouvir esta reflexão, participar desse momento de culto desta igreja. E talvez, dentre as pessoas que estão conosco na mídia, pode ser que haja alguém dentro de uma casa, de uma família, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não depende do Senhor, que ainda não buscou este Deus que tudo provê. Se você está vivendo na escravidão do pecado, se você está vivendo sem paz, se você ainda não sabe para onde vai, o conselho da palavra do Senhor é: clame ao Senhor. Se você está cativo no pecado, venha a Jesus. Sim, Ele é o Deus Elisama, o Deus que atende. Ele é o Deus Eliada, é o Deus que sabe. Ele é o Deus Elifelete, Ele é o Deus que liberta. Nesta manhã, neste dia, nesta hora, quando a palavra do Senhor está sendo apresentada para cada um, você pode parar e pensar nos significados desse nome. Tome para você as lições que esses três nomes nos apresentam: Elisama, Eliada e Elifelete. O Deus que atende, o Deus que sabe, o Deus que liberta. Busque a libertação do Senhor. Talvez você, por causa desta pandemia, está passando alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de saúde, alguma dificuldade de locomoção. Mas deposite toda a sua confiança no Senhor. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele atenderá a cada um de nós. Que o Senhor nesta manhã nos abençoe. Que o Senhor nesta hora nos dê o conhecimento e a posse da sua palavra. Que ela seja uma realidade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. É o que apresentamos. Amém. Este foi o recado que Deus colocou em nosso coração para esse momento de culto. E você que está nos ouvindo deve olhar para esse texto e buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Okay. Meus amados, nós estamos chegando quase ao fim do culto deste momento e queremos então convidar você agora a abaixar a sua cabeça onde quer que você esteja, para que possamos impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada pessoa que está servindo ao Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e Mestre, a doce e eterna consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com você que nos ouve, e com todo o povo de Deus que está espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.